sinceridade de mim. Lembra quando Jesus está lá em João, fala em João capítulo 6, Opa, boa noite. Vamos começar daqui a pouquinho o nosso culto. Boa noite, irmãos. Vamos começar daqui a pouquinho. Vitória. Vamos começar daqui a pouquinho o nosso culto. Boa noite, irmã. Boa noite, irmão Antônio. Boa noite. Compartilhar lá na igreja, no grupo da igreja. Tentando compartilhar aqui.
Boa noite, meu irmão. Boa noite, Cadu, pastor Carlos Eduardo. Deus abençoe. Já acabou a live da Igreja Memorial? Vamos começar. Amém, irmão Douglas, irmã Josenilda. Vamos começar nosso culto ao nosso Deus. Vamos começar orando. Feche teus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado por estarmos vivos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida, Senhor Deus. Nos protege, Pai, de tudo que tem acontecido pelo mundo, em todo lugar, Senhor Deus, das mortes que têm ocorrido, Pai. Proteja-nos do mal, Senhor Deus. Nos ajuda a enfrentar também, Senhor Deus, esse momento, Pai, confiando em Ti, que o Senhor tem cuidado de todos nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Recebe, Senhor Deus, o culto para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado. É isso que te imploramos e te pedimos, no Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Então, boa noite, irmãos. Deus abençoe todos. Marcelo, quem mais aqui? Sejam bem-vindos. Douglas, todos meus irmãos. Deus abençoe a todos. Eu queria, para começar, ler o Salmo 16, Salmo de Davi, para que a gente utilizasse como uma primeira reflexão. Salmo 16. A palavra do Senhor diz assim: guarda-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Eu disse ao Senhor: Tu és meu Senhor, tudo que tenho vem de Ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seu sacrifício de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente Tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo que possuo. A terra que me deste é agradável. Que herança maravilhosa. Louvarei o Senhor que me guia. Mesmo à noite, meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois Tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirá que Teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida, e me darás a alegria da Tua presença,
e o prazer de viver contigo para sempre. E amém. Salmo de Davi, falando acerca das suas aflições, aquilo que ele estava passando ali, e tantas dificuldades que ele estava passando na vida, mas ele acredita no Senhor, ele continua confiando no Senhor, ele continua colocando sua esperança no Senhor, porque Ele é a sua torre forte, Ele é a sua herança. Somente Tu, Senhor, és a minha herança, o meu cálice de bênçãos. O Senhor é a herança. Aqui Davi se coloca, fala: Senhor, Tu és a minha herança, então não necessito de mais nada, porque o Senhor é a minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu me guardas tudo que possuo, a terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. Ele continua: louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite o meu coração me ensina. Então, ele está falando mesmo no momento de escuridão, e nós estamos vivendo um momento de escuridão, de dificuldade. Mesmo assim o Senhor nos ensina, porque eu sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita, o Senhor está à minha destra. O Senhor continua conosco a todo momento, mesmo no momento difícil Ele continua conosco. Por isso que Ele fala: não é de admirar que o meu coração esteja alegre e eu exulte. Ele está falando, na verdade, é de se admirar, de ele ter o coração alegre e se exultar. Quando a gente vive momentos difíceis, é muito complicado você continuar alegre. Eu confesso que essa semana para mim foi um pouco difícil. Fiquei um pouco abatido em alguns momentos. E você começa a ver isso tudo, né? E você começa esse isolamento, deixa a gente muito chateado, para baixo às vezes, né? Compartilhei isso com algumas pessoas. Mas, irmãos, o Senhor continua conosco. Como eu falei com alguém, se não fosse o Senhor, se eu não tivesse a plena convicção que o Senhor tem tudo em suas mãos, que nada fugiu do seu controle, eu estaria desesperado. E infelizmente aparecem pregadores que têm falado isso: não, Deus não tem nada a ver com essa doença, não, foram os homens somente. Meus irmãos, o Senhor tem o controle de tudo. Se não foi Ele que fez, mas Ele permitiu. Então tudo está no seu controle. Nada foge das mãos do Senhor. Absolutamente nada. Alguns acham que são advogados de Deus. Falam: não, o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo não faz uma coisa dessa. Eu falei: meu irmão, vai ler o Velho Testamento. Quando o Senhor exerce juízo sobre o povo de Israel, Ele faz. E por muitas vezes também Ele permite que o mal assole a humanidade. Ele permite também. Então Ele continua no controle de todas as coisas. Isso eu posso ter absolutamente certeza. Eu não sei quando vamos sair disso, mas eu sei no meu Senhor que continua no controle de tudo. Então Ele fala: não é de se admirar, meu coração esteja alegre e exulte. O meu corpo repousa em segurança. Né? Muitos têm perdido o sono. Talvez você tá com o sono meio alterado, né? Por causa dessa pandemia, às vezes não está fazendo muita coisa, não está trabalhando, né? O sono fica um pouco alterado. Mas aqui Davi falando que meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. E essa parte do Salmo, ela pode ser atribuída realmente ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dos mortos. E aqui Davi talvez não fizesse a mínima ideia do que estava relatando aqui nesse momento, apontando para o seu descendente Jesus e apontando também para a ressurreição dos mortos, e que o nosso corpo, o corpo que nós temos agora, ele apodrecerá, mas nós seremos revestidos de um novo corpo. Nós seremos revestidos de um corpo, né, incorruptível, que não se apodrece. E aqui Davi, de certa forma, está falando acerca disso, mesmo sem saber, mas ele está falando sobre isso.
Então, nosso corpo não apodrecerá, porque nós seremos revestidos de incorruptibilidade, como diz Paulo aos Coríntios. Nós seremos ressuscitados junto com Cristo Jesus. E tu me mostras o caminho da vida, e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Irmãos, mesmo que agora estejamos vivendo um momento difícil, em que ficamos abatidos, mas há a promessa, que Davi está lembrando dessa promessa, de viver com o Senhor. Tu me mostras um caminho de vida e que nós viveremos com Ele em alegria. Teremos a alegria do Senhor. Na presença do Senhor há alegria verdadeira, há bênçãos. Nós teremos com Ele de forma plena. Então, mesmo que essa momentânea tribulação nos aflinja, que nós ficamos abatidos, tristes com tudo que tem acontecido, mas nós podemos ter certeza que tudo isso vai passar de uma forma ou de outra. Quer na vida, nessa vida da carne, ou quer na outra vida, na vida futura. Eu estarei alegre com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança cristã, a esperança que venceu o mundo, a esperança que vence a morte. E é nisso que nós nos apoiamos. E é por isso que nós ficamos abatidos, mas nós não nos desesperamos. Ficamos tristes, sim. Mas nossa esperança é inabalável em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso que podemos ficar alegres em meio a tanta coisa ruim que tem acontecido. Tantas pessoas queridas que estão adoentadas ou que estão passando por esse momento, pelo luto que é tão difícil. Mas em Cristo Jesus nós temos esperança verdadeira. E essa esperança não pode sair de nós. Nós, mesmo tristes, nós continuamos esperançosos, porque no momento certo eu sei que eu vou sair dessa pandemia. Eu saio eu saio bem, né? Eu posso sair ainda vivo dela aqui, mas eu posso sair também com o Senhor para viver com Ele. Nós não devemos ficar com medo disso. Nós não devemos ter receios disso, porque isso é a vida. A vida terrena ela acaba, mas nós confiamos que a vida que o Senhor nos dá, esse caminho de vida que Davi está falando, tu me mostrarás o caminho da vida, essa vida não acaba. Amém, irmão? Que nós possamos iniciar cheios da esperança de Cristo, cheios dessa esperança que deve ser inabalada em nossos corações. Queria colocar uma música agora, antes do nosso momento de pedidos e agradecimentos, que você já pode ir colocando aí, mas eu queria colocar uma música que eu gosto, uma música antiga. Eu gosto de música antiga, e eu queria colocar aqui, só um minutinho, vou clicar aqui, aí. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Vamos cantar juntos, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão.
Amém. Deus é bom. Música muito bonita, realmente, Macedo. Essa música é maravilhosa. Agora eu queria que vocês colocassem seus pedidos de oração, para que a gente pudesse orar agora, nesse momento, pedir ao Senhor, clamar, também agradecer. Eu sei que o pastor Sócrates, né, ele foi curado, graças a Deus, teve alta, acho que foi essa semana. Graças a Deus os irmãos oraram e ele teve alta. O pastor missionário Ronaldo Lidório também, ele está melhor. Ele é a esposa, eu acho, não sei se é a mãe dele ou o pai dele tá, acho que a mãe dele está um pouco ruim, mas eles já estão melhores. Se você conhece alguém, se algum dos seus parentes está enfrentando algum momento desse, coloque aí os seus pedidos para a gente orar nesse momento. Moisés chegou aí. Quem está mais? Daiane também está aí. Seja bem-vinda, Daiane. Deus abençoe. Sei que não está fácil aí no Rio de Janeiro. Orar pela Igreja de Cristo, sim, meu irmão. Vamos orar pelas igrejas. Baixa um decreto agora, o governador da Paraíba, que não poderia nem fazer culto, as igrejas e não poderiam fazer culto, né? E ele não está especificando que tipo de culto é esse. E dá até entender o culto online, não poder abrir a igreja, né? O que é um abuso. Então a gente tem que orar pela igreja realmente, porque parece que muitos governadores têm se aproveitado desse momento para colocar leis que sejam anti-igreja, né? E a gente sabe que as igrejas, a maioria delas está fechada, ninguém está fazendo culto, estão fazendo cultos assim online, estão fazendo porque tem essa noção, né? Mas a gente sabe que uma minoria que quer abrir culto, quer fazer isso à força, mas é uma minoria muito pequena, então não há essa necessidade. E muitos prefeitos e governadores querem impor isso de fechar a igreja à força, o que é contrário à nossa Constituição e nossa liberdade de culto. Então é um precedente que se abre, que é muito perigoso. Então nós devemos orar pelas igrejas, orar por isso. É claro que a gente sabe que haverá um momento de perseguições, a gente não pode escapar disso, haverão, né, como tem em outras partes do mundo, mas a gente tem que ficar ligado com relação a isso, a nossa liberdade de culto. Mas coloca aí outros pedidos, os pedidos que a gente sempre faz pelos profissionais de saúde, que tem sofrido muito, muita gente tem morrido, muitas pessoas têm morrido, que vão salvar vidas, mas tem ficado. Sabendo, tem igrejas que têm feito reuniões especiais com os profissionais de saúde, o que é muito legal isso, para dar esse apoio psicológico, espiritual para eles que têm enfrentado de frente. Possamos orar pelas autoridades, como a gente falou, governadores, prefeitos, presidência, para que possam tomar decisões sábias e não decisões que sejam ditatoriais, que passam por cima de outras esferas. Então vamos orar nesse momento. Se você quiser colocar seus pedidos, vai colocando e no final a gente ora por eles. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Colocamos nossos pedidos, Pai, a Ti, Senhor. Seja abençoando cada um dos meus irmãos em Cristo, seja no Rio, aqui na Paraíba, Pai, nos outros estados, no mundo. Abençoa, Pai, dá-nos força. Primeiramente, orar pela igreja do Senhor, que realmente tem sido atacada, sempre foi
mas tem sido atacada, Senhor Deus, aqui na Paraíba com esse decreto, que realmente a nossa liberdade de culto não seja atingida por isso, Pai. Então que nós possamos orar por isso. Abençoa, Pai, os profissionais de saúde, Pai, que têm sido afetados, que estão na linha de frente, Pai, enfrentando essa pandemia. Guarda de todo mal, Senhor Deus. Abençoe cada um deles, Pai, que estão nos hospitais, nas clínicas, Pai. Esteja abençoando, Pai, no nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão enfrentando a doença, que estão também enlutados, Senhor. Abençoa, Pai, cada um deles, no nome de Jesus. Te pedimos, Pai, pelas autoridades, prefeitos, governadores, presidência da República, Pai. Abençoe cada um deles, Pai, que possam agir com sabedoria nesse momento, Pai, e não por ganância, Senhor Deus, não para querer levar vantagem nesse momento, Pai. Abençoa, Pai, no nome de Jesus. Abençoe a nossa igreja, a Igreja Batista em Serra Redonda. Abençoe cada um dos meus irmãos em Cristo. Guarda de todo mal e fortalece a fé. É isso que te imploramos e te pedimos no teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Então vamos ao momento da palavra. E nós vamos continuar no Evangelho de Marcos, que nós estamos expondo ele. Já faz, eu acho que já quase 2 anos que nós estamos no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10. Nós vamos continuar, né? Nós falamos sobre o filho, sobre o jovem rico. E aí nós vamos continuar a história. A segunda parte da história do jovem rico. Marcos capítulo 10. O título da mensagem é Ninguém Pode Se Salvar. Ficou meio ruim, né? Não tá, a luz tá batendo aí, né? Ninguém pode se salvar. Esse é o título da mensagem. Vou colocar aqui. Ninguém pode se salvar. Marcos 10, do versículo 23 até o versículo 31. Marcos 10, do 23 ao 31. Deixa a tua Bíblia aberta, que a gente vai fazendo aquele esquema em que a gente vai lendo, vai comentando, para não ler todo o trecho 2 vezes, certo? Então ninguém pode se salvar. Eu já me afoguei algumas vezes, né? Já afoguei acho que 3 vezes que eu me lembro. 2 vezes na praia e 1 vez na piscina. E eu me lembro a última vez que eu me afoguei já era velho, já tinha 18, 19 anos, sei lá. E estava em Arraial do Cabo, eu acho que era Arraial do Cabo, Rio das Ostras, mas alguma cidade ali da região dos Lagos do Rio de Janeiro. E a gente estava ali no retiro, e aí tinha um local em que a gente ia tomar banho lá sempre, nesses dias. E aí eu fui me acostumando com o lugar, né? Sabia onde que estava mais raso e tal. Eu não sei nadar muito bem. E aí eu brincava, eu pulava ali e tal. Só que eu fui ganhando confiança, né? Então eu fui nadando. E aí ganhando confiança, nadando. E aí cheguei que eu fui pular e tô nadando. E aí quando eu vou ficar de pé, cadê o chão? O chão não vem. E eu vou afundando. E aí a sensação, quem já se afogou, é a sensação terrível, né? De você tentar se salvar e não conseguir se salvar, né? Você tenta ali, bate as pernas e tenta gritar e não consegue gritar também. E aí nesse desespero todo, e aí tinha uma galera, mas parece que ninguém estava me vendo, e aí eu me afogando ali. E aí aparece um irmão da igreja ali, e aí ele me vê afogando, pega pelo meu braço, e aí ele me leva para a parte que estava rasa, eu senti o chão, irmão. E isso foi fantástica a sensação de ser salvo ali, né? Se afogando, bebendo água, e aí ele me puxou ali e me deixou na parte que estava ali mais tranquila. Irmãos, quando a gente está se afogando, se você teve essa experiência, ou tomou um caldo na praia, né, também, que a gente está lá e toma aquele caldo que a gente fala, a gente fica rodando dentro da onda ali, também é terrível, porque a gente quer sair da água,
a gente está desesperado, a gente quer agarrar em qualquer coisa para sair. Essa é a sensação terrível de se afogar. Nós queremos alguém ou algo que vai nos tirar daquele momento difícil que nós estamos vivendo. E o texto fala um pouquinho sobre isso. O texto fala sobre isso. Essa analogia é boa para a gente, o que a gente vai ler aqui no texto. E a parte que Jesus vai falar acerca da salvação. Se a gente lembra, na semana passada, nós falamos sobre o jovem rico, em que ele preferiu continuar com suas posses do que seguir a Cristo. Ele falou, não, eu quero continuar do jeito que eu estou, seguir a Cristo é muito difícil, e o texto fala que ele foi embora triste. E aí nós vamos para o texto a partir do versículo 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então, quem pode ser salvo? Olha esse questionamento dos discípulos e a palavra de Jesus. Você vê, Jesus vê aquele rapaz indo embora, ele se volta para os discípulos e fala: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus, né? É difícil. E aí Jesus coloca que todo o impedimento do rico, ele tem tantas posses, tantas coisas que o prendem, que ele não consegue entrar. Ele não consegue entrar no reino. E aí ele faz essa analogia, né, que é mais fácil de um camelo entrar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí alguns falam que tinha, né, usam essa analogia, existia uma porta lá em Jerusalém. Não existia essa porta. Não existia essa porta em Jerusalém. Não tinha isso. Essa porta não existia em Jerusalém. Isso aí foi criada na época medieval, né? Essa porta do camelo. Mas Jesus está exagerando, falando acerca da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. E o interessante é que Jesus fala: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos se admiram. E Jesus é mais profundo ainda. Ele fala: é muito difícil entrar no reino de Deus é muito difícil. E ele repete isso. E aí os discípulos falam perplexos. Então eles se admiram com a palavra de Jesus e depois eles ficam perplexos. Eles não estavam acreditando. Como assim? Os ricos não podem entrar no reino dos céus? Mas como assim? Se você lembrar o pensamento judaico, todo o Velho Testamento, eles estão baseados nas bênçãos de Abraão. E aí está lá em Gênesis 12, do 1 ao 3. E eu vou ler para vocês. Está dizendo assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a grande bênção abrâmica. E sobre essa bênção, os judeus estavam apoiados. Então, eu ser abençoado nessa terra quer dizer que eu vou ter bênção financeira. A minha família será abençoada. Eu serei engrandecido nessa terra. Serei aqueles que me abençoarem, eles também serão abençoados. Aqueles que me amaldiçoarem, eles também serão amaldiçoados. Essa é a grande bênção abrâmica.
Aquilo que Deus deu a Abraão, e os seus descendentes tomaram também essa bênção. E os discípulos estão, quando Jesus fala uma coisa dessas, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Eles ficam, mas calma aí, a bênção de Abraão, calma aí, está dizendo que a gente vai ser rico, que os ricos vão herdar a terra, que eles vão ser prósperos financeiramente. E o interessante é que alguns pastores, eu digo, infelizmente, muitos pastores pegam a bênção abrâmica, carregam para os dias de hoje e falam isso aqui, ó, um dos pastores você conhece, tem na sua igreja que está lá, "Sê tu uma bênção", né? Ele tem as toalhinhas dele ungida e está lá, "Sê tu uma bênção", está lá na toalhinha dele. E é interessante, eu botei na internet, né? Fui pesquisar acerca da bênção abrâmica, aí botei na internet, botei esse texto, e aí quando você bota no Google, as igrejas que se utilizam desse texto são exatamente essas igrejas da mídia. Todas elas têm algo falando sobre essa bênção abrâmica e que você terá o melhor dessa terra. E as pessoas acreditam que é isso aqui mesmo. Eu sou um descendente de Abraão, então vou ter o melhor dessa terra. Mas, meus irmãos, nós precisamos ler a Bíblia toda, o Velho e o Novo Testamento, porque Jesus pega essa bênção abrâmica e ele inverte. Lá no seu Sermão da Montanha, ele fala que os pobres herdarão a terra, serão os pobres de espírito que herdarão a terra. E você vê Pedro e Paulo colocando essa bênção abrâmica como bênção espiritual. Aí vamos ler os versículos que estão dizendo. Atos 3, 25. Diz assim: "E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão: por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente para vós, a fim de abençoá-los, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas." Olha o que Pedro está falando. A bênção de Abraão para a gente é de conversão. Conversão da nossa vida pecaminosa. Pedro falando isso em Atos. E olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 3:8. "Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas." Olha que Paulo está falando para a gente. A justificação através da fé veio com Abraão. E essa é a nossa bênção, a justificação pela fé. Paulo fala depois: pois Abraão creu, por isso ele foi justificado através da fé. Então essa grande bênção abrâmica que Paulo coloca é que nós somos justificados pela fé. Pedro coloca que nós somos convertidos da nossa vida pecaminosa. Olha a diferença. Eles pegam a bênção e eles dão uma nova leitura. Eles podem fazer isso. Eles são apóstolos verdadeiros. Como diz Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Não são esses apóstolos de Araque que ficam inventando regras, pegam textos fora de contexto para ficar inventando coisas, fazendo saladas teológicas. Não! Nós precisamos ler a Escritura toda. O que Jesus falou acerca do texto, o que Paulo falou, o que Pedro falou, o que João falou, o que Tiago falou. Eu sou Tiago, mas eu não sou irmão de Jesus. Eu não sou um dos apóstolos. Eu não tenho autoridade nenhuma para dar novas interpretações da Escritura revelada. Eu não tenho nada disso. Meu papel é ler as Escrituras, explicar o que está escrito aqui. Esse é meu papel. Ponto. Então, irmãos, os apóstolos ficam espantados com Jesus, mas que história é essa? Como assim? Os ricos não vão herdar o reino dos céus? Jesus está falando, é difícil.
É muito difícil alguém entrar no reino. Jesus, quando debate com Nicodemos quer perguntar coisas dos céus, cheio de dúvidas. Jesus fala: calma aí, Nicodemos, para aí, Nicodemos. Você não vai entender nada, Nicodemos. Primeiro, para você enxergar o reino, você tem que nascer de novo. Depois ele fala: para você entrar no reino, você vai ter que nascer de novo, Nicodemos. Eu estou falando, não adianta eu explicar do reino se você não tem novos olhos, se você não renasceu do Espírito e não da carne, Nicodemos. E aqui é a mesma coisa, eles são espantados porque Jesus vira o que eles acreditavam como bons judeus que eram, que eles seriam abençoados nessa terra. Então eles, perplexos, versículo 26, perguntam: então, quem pode ser salvo? Quem é, se não os ricos, que o reino era deles, a marca da bênção de Abraão sobre eles era o dinheiro, que eles eram abençoados. Se eles não vão ser salvos, quem pode ser salvo? Essa é uma pergunta um pouco desesperada dos discípulos. Quem pode ser salvo? E Jesus responde isso. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isto é impossível. Ele está falando aqui: ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo. Para as pessoas é impossível, não dá. Então não seria através das posses que alguém poderia ser salvo. Não seria por suas obras, não seria por sua escolha, não seria pela sua própria vontade. Irmãos, o exemplo que eu dei de eu estar afogando é exatamente isso. Eu não queria saber quem é que estava me salvando, eu queria me agarrar em algo, então a primeira mão que aparecesse, eu ia me agarrar naquilo para que eu pudesse ser salvo. Essa é a salvação, a nossa salvação, porque eu e você estávamos indo de passos largos, correndo em direção ao inferno. Mas Deus, pelo seu amor, através de Cristo Jesus, Ele nos resgata, Ele nos liberta do império das trevas ou da influência das trevas, e Ele nos transporta, Ele nos arranca, Ele nos leva para o reino do seu Filho amado. Está em Colossenses 1:13. É Ele que salva a gente. Nós estávamos, por nossa vontade, indo em direções largas ao inferno. Nós nos inclinados a nossos desejos, a nossos pecados, querendo pecar cada vez mais, porque nós somos totalmente corrompidos, e é o Senhor, pela sua misericórdia, que quer salvar pecadores, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é a graça de Deus. Eu que não mereço, você que não merece, mas o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, resolve salvar pecadores. E aí eu quero ler Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 10, porque é maravilhoso, porque mostra essa salvação de Cristo Jesus, que Deus começa com o seu plano, Cristo que executa, e seu Espírito que chama os pecadores. Efésios 2, 4, 10, que diz assim: anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos. E éramos por natureza destinados à ira. Eu e você éramos por natureza destinados à ira divina. Irmãos, o que estava nos esperando era isso: o Senhor derramar a sua ira sobre nós, não ia sobrar nada, absolutamente nada de nós. E o Senhor não estava fazendo nada além do que era a vontade dele.
Porque nós escolhemos pecar, essa é a nossa escolha. Escolhemos pecar, irmãos. Escolhemos as nossas inclinações pecaminosas. É isso que nós escolhemos. Versículo 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Olha isso, irmãos. Então nós merecíamos a ira de Deus, sermos destruídos, mas Deus é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor por nós, irmãos. Ele nos dá a vida em Cristo Jesus. Então é pela graça que nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos ressuscitados com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Assim diz o apóstolo Paulo. A ressurreição já aconteceu. Já falei isso, a teologia a gente fala o já e o ainda não. Eu já estou ressuscitado com Cristo Jesus, mas isso será pleno quando Ele vier. Mas isso já aconteceu na história. Eu já estou ressuscitado com Ele. Eu já vivo essa realidade, mesmo de forma em pecado ainda nessa carne, mas já vivo gotas dessa realidade. Versículo 7. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha isso, para revelar as épocas vindouras, para aqueles que viriam, a sua bondade, para a gente, sem a gente merecer. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. E aí eu acredito, a interpretação sobre esse texto é que tanto nem a salvação e nem a fé vem de nós. Tudo é graça, tudo é presente de Deus. É Deus que nos dá o dom da fé, irmãos. Ele ativa em nós esse dom da fé. Ele que faz isso em nós. É por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não veio através das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar. Então dá para entender mais ou menos isso, que essa fé não é nossa, é dada por Deus, porque é isso, não veio através de obras. É que Paulo está falando especificamente das obras do povo judeu, seja dos sacrifícios, das ofertas, dos dias santos. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Isso não salva ninguém, a lei não salva ninguém. Aí nós podemos colocar isso para os dias de hoje. As nossas obras são mortas. Nada do que eu faça pode comprar a minha salvação. Mas não quer dizer que as obras não são válidas. Isso é importante frisar. As obras não salvam. Quer dizer, aquilo que eu faço de bem não me salva de forma nenhuma. Mas quando eu sou salvo, eu produzo as boas novas, revelando que eu sou salvo. É o que Tiago fala. Mostra-me a sua fé sem obras, eu mostro as minhas obras, que elas vão revelar a minha fé verdadeira. Então isso tem que estar muito bem encaixado. Então isso não vem de vocês, não vem das suas obras, para que ninguém se glorie. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Para vivermos em boas obras, através dele, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Olha isso é a graça, irmãos. E aí é interessante, tem que falar isso. Quando eu comecei a falar sobre isso, um monte de gente foi embora, porque não aceita
que não há méritos em mim e você. Não há méritos, é graça. É graça, é dom de Deus. O que nós nos estávamos reservado era a ira divina. O texto é claro, não tenho como escapar disso. O texto é claro. O que era nos reservado era a ira divina. Mas o Senhor, mas Deus, pelo seu tão grande amor, Ele resolve salvar pecadores, aqueles que não valiam absolutamente nada, pela sua graça, pelo seu amor. O pastor, o seu Shed, ele conta em uma das suas pregações, né, explicando sobre o que era graça, né, e graça e justiça, né. Ele fala sobre um menino, né, que fez malcriação, fez uma coisa errada para o seu pai. E aí o pai dele falou: olha, você vai levar 10 palmadas. E aí ele pega o menino, vai lá e dá 5 palmadas nele. E aí ele não dá as outras 5 palmadas. E aí o menino vai embora. Aí depois de um tempo, ele chama o menino de volta, dá um dinheiro para ele e fala: ó, você pode tomar sorvete agora. Aí o menino fica sem entender: mas pai, você disse que ia me bater, ia me dar 10 palmadas, me dá 5, e agora você me dá dinheiro para eu comprar sorvete? E aí o pai fala para ele: meu filho, as 10 palmadas eram aquilo que você merecia, era a justiça. Eu te dei somente 5. Isso é misericórdia. E o sorvete é graça. Você não merecia. E aí o pastor Russell Shedd fala que graça é sorvete para menino desobediente. Graça é sorvete, irmão, que a gente não merecia. Isso é a graça. Você não merecia, nem eu. Mas o Senhor resolveu dar essa graça para nós, pecadores. Então foi através da fé, que não vem de mim nem você, que é dom de Deus, para que ninguém se glorie nisso. É tudo fruto da graça divina, pela sua vontade, porque assim Ele quis, porque Ele quis salvar pecadores. Essa é a maravilhosa graça. A Daiane colocou ali, né? Maravilhosa graça, né? Nós não fizemos absolutamente nada, foi o Senhor que fez. Isso enche meu coração. Isso enche meu coração. Eu não mereço, mas o Senhor fez por mim. Continuando o texto. Então ninguém pode ser salvo, mas, versículo 27, mas para Deus tudo é possível. Ele está falando, para os homens é impossível ser salvos, mas para Deus tudo é possível. É o Senhor que salva. Ele pode salvar qualquer um. Ele pode salvar o rico, pode salvar o pobre, pode salvar o que se orgulha em si mesmo, ele quebra ele. Ele salva o humilde, ele salva todos. O Senhor salva pecadores. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Isso é interessante, Pedro é demais. Pedro é o meu personagem, é um dos meus apóstolos, é o preferido. Porque a gente falou, na mentalidade judaica da época do Velho Testamento, se você fosse rico, isso é uma demonstração que você era um abençoado de Deus, era um próspero de Deus. Jesus inverte a coisa e fala que os pobres herdarão a terra. Serão aqueles que não têm posses, que eles terão essas bênçãos espirituais. E aí o Pedro viu que o negócio mudou, ele fala: olha, nós deixamos tudo, Senhor, então a gente vai ser salvo. A gente já está na frente, eu deixei tudo para trás. Então nessa nova ordem, eu estou na frente. E aí, se a gente esperasse Jesus dar uma apartada em Pedro, mas Jesus age com amor para Pedro, porque Pedro, de certa forma, estava certo. Pedro estava certo. E aí, na verdade, tem uma pergunta, a gente fez a primeira pergunta, né, quem pode ser salvo, e a segunda pergunta desse texto, que ela está escondida, essa pergunta, que é: nós deixamos tudo para trás, e o que nós ganhamos com isso? Essa pergunta que está implícita, que está dentro do texto, está guardada ali. Nós deixamos tudo para trás, e o que nós ganhamos com isso?
coragem de falar isso, mesmo de forma implícita. E o Senhor parece entender isso e responde. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no futuro terão a vida eterna. O Senhor está dando, sim, você terão premiações nessa terra, você vai ganhar coisa nessa terra. Sim. O que Marcos 10:30 fala, 100 vezes mais. Você vai ganhar irmãos, irmãs, mães, pais, casas. Quantos ganhamos uma nova família que está espalhada pelo mundo? É isso que o Senhor Jesus está falando. Você será inserido numa nova família. Você vai ganhar muito. Você vai ser abraçado por uma família. O Senhor está dando como promessa para a gente. A gente sabe também que quem serve ao Senhor, sim, ele muda de vida, ele melhora de vida. A gente sabe disso. Ele ganha um novo foco. Se ele tinha vícios, ele deixa o vício, então sobra dinheiro. Se ele gastava dinheiro com besteira, ele tem um foco diferente. A sua cabeça, na verdade, amplia. Ele começa a estudar mais, ele começa a se dedicar mais no trabalho. É isso que acontece. A gente vê isso. Há uma transformação social que o Evangelho promove. Isso é claro. Mas não é um sinal de que nós somos abençoados por causa disso. Nós vemos isso. Ao longo das gerações, aqueles que entregam sua vida, que vivem às vezes de famílias quebradas, tantas histórias, pais alcoólatras, sem pai ou sem mãe, mas que se encontram com Cristo, mudam, se transformam, e sua vida é transformada. Ele consegue ter uma ascensão financeira, mas isso não é a marca. Essa não é a marca. Porque o Senhor dá aos seus amados, como está lá no Salmo 127, Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Nós somos amados do Senhor, o Senhor nos abençoa, nós temos certeza absoluta. Não falta aos seus servos. Mesmo que passe necessidades, como muitos estão passando agora, mas não falta o feijão. Vai ter dificuldades, mas não vai faltar. O Senhor tem cuidado da gente. O Senhor coloca para a gente, como está lá em Mateus 6,33, Ele promete para a gente que as demais coisas serão acrescentadas. Porque os gentios, aqueles que não temem o Senhor, eles se matam, literalmente estão dando tiros na cabeça, porque perderam o emprego, ou porque o salário foi reduzido, porque não tem esperança, e eles se matam. Mas aqueles que têm a sua fé firmada em Cristo Jesus, sabem que a esperança dele é para além dessa vida, é maior. Então eles ficam firmes, porque eles sabem que podem confiar no seu Deus. Então nós temos bênção aqui na terra, com certeza nós temos. Nós também temos, segundo ponto, temos bênção na eternidade, como Jesus está falando. Nós receberemos isso tudo em terra, pais, mães, irmãos, casas. Nós receberemos também bênçãos na eternidade. Nós teremos a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna é muito maior do que viver para sempre, é viver na glória de Cristo, viver na glória de Deus, perdão. Ser como Ele é, como Cristo Jesus. Não ter mais dor, sofrimento. Como está lá em Apocalipse, andaremos nas ruas de ouro. Isso mostra como o dinheiro não terá valor nenhum. O ouro é paralelepípedo, a gente pisa em cima. É engraçado, eu me lembro quando, nas histórias, né, dizem que quando os espanhóis chegaram
aqui na América Central, quando eles veio as cidades incas, que eram cheias de ouro para tudo que é lado. E aí os espanhóis ficam admirados de tanto ouro que eles enxergam. E aí os incas falam, mas isso aqui, né? A gente constrói coisa com ouro, a gente bota no chão ouro, isso aqui não vale nada pra gente. Os espanhóis ficam desesperados com tanto ouro e os incas não ligavam para aquilo. Então essa é a figura, né, das ruas de ouro, que o dinheiro não vale mais nada, ouro não vale absolutamente nada na Nova Jerusalém, né? A moeda de troca não é mais essa, não será mais o dinheiro, né? Então essa é a nossa esperança. Isso é válido para aqueles que creem no Senhor. Como o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios 15, que se tudo que ele passou, todo o sofrimento, toda a dor, todas as lágrimas que ele chorou, se Cristo Jesus não ressuscitou dos mortos, isso queria dizer que nós somos, e ele era, um dos mais miseráveis dos homens. Então, irmãos, é nisso que nós devemos crer, é nisso que nós devemos fiar, colocar a nossa esperança. Porque o Senhor Jesus, Ele nos ressuscitará dentre os mortos. Nós teremos a vida eterna. Mas, como ele diz, nós teremos isso tudo com perseguições. O texto é claro disso. Versículo 30. Com perseguição. Com perseguição. Nada é tão fácil. Como Jesus teve dificuldades, nós também teremos dificuldades. São aquelas letrinhas pequenininhas do contrato, né? Quando a gente faz o contrato, vai assinar e tem umas letras bem pequenininhas. Só que Jesus coloca aqui em letras garrafais. Está bem na cara. Jesus não está escondendo. Nós teremos a vida eterna. Nós teremos bênçãos de uma nova família aqui. Mas nós também teremos perseguições, como o nosso Senhor foi perseguido. Como 2 Timóteo 3,12 diz, que nós seremos perseguidos como nosso Senhor, porque quem quiser viver de forma digna, também será perseguido. Isso é uma verdade. Nós também seremos perseguidos. E aí o texto termina, o versículo 31, a gente também está terminando por aqui, que diz: contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Jesus está fazendo um alerta para falar: olha, não achem daquilo que vocês fizeram, que abandonaram tudo, é muita coisa. Porque tem muitos pequenos, muitos desconhecidos que têm um valor maior para Deus. Então não fique se achando: ah, mas eu abandonei tudo por ti, como fala Pedro. Nós deixamos tudo para trás. Fala: calma aí, Pedro. Calma aí, Pedro. Tem muita gente desconhecida que também fez muita coisa pelo Senhor e que nós também nunca saberemos os seus nomes, mas que estarão lá na Nova Jerusalém, estarão com o Senhor Jesus. E para a gente fechar, 3 aplicações ou 3 coisas desse sermão, 3 pontos que a gente colocou aí para ficar mais marcado, para você levar para sua casa, para você levar para a sua semana. A primeira coisa: ninguém pode ser salvo. Não, nós somos condenados. Não dá para ser salvo. Nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos por ser bonzinhos demais. Nós não somos salvos por fazermos as coisas certas. Ninguém pode ser salvo se não é o Senhor que resolveu nos salvar, nos resgatar. Nós estávamos completamente perdidos. Então ninguém pode ser salvo. A segunda verdade desse sermão que a gente falou: Deus salva pecadores pela sua bondade. Eu consigo entender um negócio desse? Não faço a mínima ideia.
É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 9. Ele começa a citar uma série de coisas que ele não consegue compreender. Ele fala porque Deus amou Jacó e odiou Esaú. Deus criou vasos para honra e vasos para desonra. Ele fala, eu não faço a mínima ideia por que ele fez isso, mas ele quis fazer. E quem sou eu para discutir com Deus? Assim sou eu não faço a mínima ideia. Mas Deus resolveu escolher salvar pecadores. Ele assim quis fazer. E a terceira coisa, a última verdade. Em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. E isso deve ser a âncora da nossa alma, como está lá em Hebreus. A fé. Isso que nos move nesse mundo, nessa pandemia em que o desespero nos abate e que pessoas ao redor estão morrendo, estão doentes. Muitas pessoas com problemas psicológicos que precisam de oração. Mas nossa fé está arraigada, está presa em Cristo Jesus. Ele diz que nós temos nele a vida eterna. Isso deve ser uma verdade que deve realmente estar arraigado nos nossos corações, de cada um de nós. Para quando vier os momentos difíceis, e chegamos nos momentos difíceis, para a gente lembrar dessas verdades. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos nós, irmãos. Quarta-feira estamos de volta. Aí estou verificando, o irmão deu a sugestão de começar um pouco mais cedo. Talvez 7h30, aí não sei, tem que ver com os irmãos também. Se os irmãos acham mais legal na quarta-feira ser um pouco mais cedo, e aí a gente pode ver isso. Mas quarta-feira estamos de volta falando sobre os profetas menores. A gente não viu ainda qual dos profetas menores, mas é um dos profetas menores que estaremos estudando na quarta-feira. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. E aos domingos às 8h10, a gente está colocando 8h10, começaremos o nosso culto por aqui. Que o Senhor Jesus possa abençoar a tua semana, no nome de Jesus. Abençoe a todos. Se há algum pedido de oração, acho que alguém colocou aqui. Agora eu não estou conseguindo descer a tela aqui. Orar pela nossa igreja, irmã Zefinha falou para orar pela nossa igreja. Irmão Lorivaldo, que bênção. Orar pelos enlutados que perderam os seus entes queridos, é verdade. Então vamos estar orando nesse momento, feche teus olhos, que o Senhor Jesus possa abençoar todos nós. Senhor, muito obrigado pela mensagem que falou nossos corações. Nos abençoa, Pai. Quero te pedir também, Senhor Deus, pelos aqueles enlutados que perderam seus parentes, que não puderam fazer um enterro digno, Pai, não puderam enterrar os seus mortos, Pai, o que é muito triste, Pai. Abençoa, Pai, os que estão enlutados, no nome de Jesus. Te peço pela nossa igreja também, que os irmãos não desfaleçam, Pai, mas que nós possamos ter meios para continuar, nos mantermos firmes em Ti, Jesus. Para nos mantermos firmes, continuarmos na Tua esperança, Jesus. Te peço por uma semana abençoada a todos nós, Pai. Que nós possamos nos cuidar, cada um de nós, amar, Senhor Deus, cada vez mais uns aos outros, e estar de volta aqui para ouvir a Tua palavra, para Te agradecer, Senhor. Muito obrigado pelos meus irmãos em Cristo que estão vendo, que viram essa mensagem, que escutaram. E são essas coisas que nós Te imploramos e Te pedimos, no Teu santo e precioso nome, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor e até quarta-feira.